Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre a Champions League. Temos os jogos aí dessa fase de oitavas de final, e aí eu acho importante a gente fazer uma reflexão entre as diferenças de cada fase, tá? Para isso, ao invés de a gente olhar esses dados da atual Champions League, a gente vai olhar os dados da Champions League passada. Ah, Iago, por que você vai fazer isso? Por que você vai olhar o da passada e não o da atual? Porque da passada eu já tenho o conjunto inteiro, tanto dos jogos de mata-mata quanto dos jogos da fase de grupos, né? E na atual eu só vou ter fase de grupos e alguns jogos da fase de mata-mata da semana passada. Então não vai ser a melhor qualificação para a gente fazer essa análise, tá? Nesse cenário que a gente vai estar pegando, há de se entender algumas coisas. Eu vou dar um zoomzinho aqui para vocês para a gente entender, tá? Primeira parte que eu acho que é importante a gente acabar organizando em termos de ideia para perceber algumas coisas. Esse primeiro gráfico que está aí na tela para vocês, basicamente é o gráfico relacionado à associação e variação e ajuste. O que isso significa? Isso significa que na primeira parte do gráfico ali, a gente vai ter o quanto os resultados que a gente estimou estão de fato linkados aos resultados que tiveram na partida, tá? A partir do conjunto de dados que a gente trabalha. O segundo vai estar relacionado ao quanto que esses dados na vida real vão variando e o quanto que a minha predição vai variando, tá? E o último é se os dados são necessários ou não. Que é um jeito muito fácil de roubar. Eu saio colocando dado e eu acabo roubando porque o sistema arranja algum peso para alguma coisa, tá? No caso aqui, se a gente for observar bem, e aí eu vou falando para vocês porque aí não está tão visual os números, né? Mas dá para entender que ele está próximo de 100% de todo mundo, né? A associação teve 97%, basicamente ali. Ela aumenta para quase 98% quando vai para o grupo, né, para a fase de grupos, que é o que está em cinza, tá? E ela vai para quase 99, 98,5% para a fase eliminatória, tá? A mesma coisa acontece com a variância, que estava em 94, vai para 95, no final bate 97, mas aí um detalhe importante. Quando você coloca todo mundo, né, e tira as variáveis que não estão ajudando tanto, né, aquela parte daquele roubo que eu falei para vocês intelectual, né, ela sai de 93 no geral, na competição como um todo, vai para 94 na fase de grupos, ou seja, está muito bem qualificado os dados para uma fase de grupos, mas cai para 89 na fase eliminatória, ou seja, é mais difícil, eu vou acabar colocando mais variáveis para predizer a fase eliminatória do que de fato precisaria. Mas tem um ponto importante, 89 é basicamente 89,5, né? Então é basicamente 90% de acerto, 90% é uma taxa muito alta, muito alta. Isso quer dizer que as variáveis, de fato, são representativas do que estão acontecendo, tá? E aí a gente tem que entender alguns pontos aí que são necessários, né? Quando a gente qualifica a forma de observar a Champions League, primeiro, por que eu faço aquele recorte case fora para vocês toda vez que a gente vai falar? Por conta disso. Essas são as demandas do jogo, em laranja mandante, em cinza visitante. Então, se vocês observarem aí, e eu não vou entrar nos pormenores de cada um porque não tem necessidade, a questão é mais visual mesmo. Percebam como as demandas do jogo são diferentes, jogando em casa e jogando fora. O que isso nos apresenta? Isso nos apresenta que, se eu quiser observar uma equipe, eu preciso observá-la atuando a partir dos dados casa e dos dados fora. Eu preciso separar uma coisa da outra. Senão eu não qualifico isso tão bem. Tá? Por isso que a gente faz essa. Por isso que quando vocês vão observar os shorts, tem uma nota, um overall para a equipe jogando em casa e um overall para a equipe jogando fora, porque apresentam comportamentos distintos. Tá? E aí, Iago, o que isso quer dizer quando a gente vai olhar para aquela fase de grupo e para a fase de jogo? O que isso está apontando? Isso aponta o seguinte, essa é a diferença entre uma coisa e outra. Em laranja, a gente está olhando para os dados da fase de grupos, em amarelo para a eliminatória. Tá? Se vocês observarem, eu não vou, de novo, não vou entrar nos pormenores, mas percebam como é uma competição completamente distinta. Óbvio, vão ter pontos aí que são padrões. Né? Então, assim, se eu quiser chutar mais vezes certo, sempre vai ser positivo, nunca vai ser negativo. Né? Se eu converter mais chutes em gols, sempre vai ser positivo. Se eu converter passe em chute, tende a ser positivo, grande parte das vezes. Né?
Se eu conseguir manter a posse, tende a ser positivo, mas percebam como as coisas vão tendo pesos diferentes. Por que elas vão tendo pesos diferentes? Justamente porque nesse cenário que a gente está observando, né, de confrontos, a gente está observando equipes, né, que vão estar atuando e vão estar se organizando de uma maneira muito específica ali, né? E isso acaba acarretando ali, por vezes, né? Acaba acarretando da gente entender o jogo de uma maneira diferente para cada cenário. Então, casa e fora tem diferença, a gente já coloca isso no canal para vocês, mas a mudança de fase de grupos também vai ter diferença. Se a mudança vai ter diferença, a gente tem que observar, claro, com os dados que a gente tem à mão agora, então vai ter alguns dados ali, mas entender que seria melhor observar com os dados completos. Tá? Então, esse é o grande ponto. A gente vai colocando e vai atualizando. Então, esses pesos que a gente está observando ali, eles vão se modificando ao longo das fases. A gente vai aprimorando o conjunto de dados conforme a fase vai passar na Champions League para vocês. Então, esse eu acho que é o vídeo de hoje nesse sentido. Ele é mais curtinho mesmo, mas ele é justamente nesse sentido de há uma diferença entre uma fase e outra. Assim como a gente observou na Copa do Mundo, há uma diferença entre a fase eliminatória e também a fase de grupos, que a gente já passou agora pela Champions League, e há uma diferença entre mando de campo. Então, quando vocês forem observar cada uma das equipes, a gente precisa começar a entender melhor cada um dos cenários. Tá? E fora outras diferenças que vão ser apontadas, como jogar contra uma equipe mais forte ou contra uma equipe mais fraca, jogar como mandante contra uma equipe mais forte ou contra uma equipe mais fraca, tudo isso vai modificando, mas isso é tema para outros vídeos aqui no canal, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e, é claro, também curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente para a gente aumentar o tamanho dessa comunidade falando sobre futebol, combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. Até a próxima. Valeu!